olha aí, pessoal, o Lula tem algum problema com o Bolsonaro no nível patológico. Essa é a verdade, não tem outra explicação. Realmente, o cara já tem essa predisposição, essa predileção de ficar falando do Bolsonaro em absolutamente tudo. É apaixonado no capitão. É uma coisa simples de entender, deve ser algum tipo de complexo. Freud explica isso aí sem dúvidas, né? E com o resultado das eleições, em que o senhor Rui Costa Pimenta, do PCO, pois é, muito bem afirmou que o Bolsonaro sozinho, esfregou o chão com a cara da esquerda porque foi um eleitor muito melhor do que o Lula, eleitor de prefeitos e vereadores. Depois desse resultado bateu o desespero no Lula e ele que dizia, não vou ficar falando do Bolsonaro, não vou ficar citando ele, desceu as cargas falando nominalmente do Bolsonaro e falando umas coisas, né? Parece que ele estava falando pro espelho, falando dele mesmo, né? Aquela coisa de projeção de fato, porque ele falou que o Bolsonaro é incompetente e que ele passou a vida toda vivendo às custas do Estado. Caramba, não parece que o Lula tá falando dele próprio, né? E o Lula foi além, né? Deu um passo adiante, falou, inclusive, né, que não pode eleger, o Brasil não pode eleger alguém que seja mentiroso. O Lula pediu para que as pessoas não votem nele. Olha que coisa impressionante. E acredite ou não, o Lula pediu o retorno da estratégia das tesouras, do teatro das tesouras, porque ele falou basicamente que tem saudade de quando ele disputava contra o PSDB, porque era muito mais divertido, né? Ai, ai, vamos ouvir o que o Lula vai dizer a esse respeito. Vou colocar o vídeo para a gente ouvir aqui, conversar sobre esse tema e mostrar como isso realmente é um reflexo do desespero profundo que se abateu sobre o Molusco por causa do resultado das eleições deste ano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? O Lula estava falando aqui, não sei que programa que ele estava falando, falou hoje isso aqui, né? Agora parece aquele uma rádio, um podcast, alguma coisa que ele estava falando nesse sentido, né? E ele falou, reclamando bastante a questão do poder que o Congresso Nacional tem, especialmente a Câmara dos Deputados. E é claro que ele vai reclamar disso. Ele gosta de governar sozinho, gosta de ser o poderoso chefão, gosta de ser um ditador aqui no Brasil. O modelo dele é Daniel Ortega e Nicolás Maduro, é o sonho do Lula, né? Qualquer entrave a isso para ele é um grande problema. E como todo problema que existe, ou que o Lula acredita que existe, que ele concebe como um problema, como tudo que acontece de questionável para o Lula, né, a culpa é de quem? Do Bolsonaro, obviamente. Então vou colocar aqui para nós ouvirmos o próprio Lula falando. Vou ver se eu não cometo a gafe que eu fiz da outra vez de deixar o vídeo com volume baixo, né? Pelo menos tem a legenda aqui, se eu errar, não vou passar tanta vergonha assim, né? Mas vamos ver o trecho em que o presidente Lula falou a esse respeito, né? Olha só. Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa da Câmara. Então, se eu compreender isso e tiver uma relação muito civilizada com eles, sabe, vai tudo muito bem. O que houve de desvio? O que houve de desvio é que, como o Bolsonaro é muito incompetente, ele nunca governou nada nesse país, porque ele é um homem do mal. Ele saiu do exército, falando mal do exército, quase é condenado. Depois ele se meteu na política, disse que é contra o sistema e viveu 28 anos de mandato de deputado federal, mais 2 na Câmara de Vereadores. É um cara que viveu da política o tempo inteiro, viveu às custas do Estado como tenente do exército, viveu às custas do Estado como deputado, vereador, e disse que é antissistema. Ele é o sistema. O sistema daquelas coisas que não prestam no país, daquelas coisas que causam prejuízo ao povo. É por isso que ele foi um negacionista no Covid-19. É por isso que ele resolveu inventar remédio. Cloroquina? Ele inventou remédio. Pois é. Ou seja, e eu não tenho medo de dizer que 300 mil pessoas dessas 700 que morreram devem ser debitadas nas costas dele. Deve nas costas dos médicos que orientaram ele. Então, essas pessoas, pelo amor de Deus, essas pessoas não são do bem. Essas pessoas não fazem bem à sociedade brasileira. Era tão bom quando você fazia a disputa com o PSDB, porque você terminava um comício, você encontrava com o adversário num restaurante, se cumprimentava, e era tudo muito bem, cada um ia para sua casa. Hoje virou a política do ódio. Hoje é ofensa pura. Ai, ai, não sei nem por onde começar nessa história aqui, né? Primeiro, o Lula vem com esse papo aqui, né, de que não, eu consigo ter uma relação muito civilizada aqui com eles, né? Você lembra a relação civilizada que o Lula tinha nos mandatos anteriores? Via mensalão.
Não foi isso que aconteceu? Pois é, provas fartíssimas, é um fato, aconteceu realmente. E o Lula sabia, é claro que ele sabia, né? E aí ele fala, engraçado, né? Mas aí houve um desvio, né? Imagino, na época do Lula teve uma série de desvios de fato aqui, né? E aí ele entra no papo do Bolsonaro, desvirtua o assunto, tava falando do Congresso, depois misturou. E aí falou que não, é um cara, um homem do mal, né? Porque aqui ele viveu 28 anos de mandato de deputado, viveu às custas do Estado. Caramba, como se o Lula não vivesse às custas do Estado desde os anos 70. Como se esse cara soubesse o que é trabalhar desde sempre, trabalhasse continuamente. O cara não sabe o que é trabalhar antes da virada dos anos 80, ele já não trabalhava mais. O cara virou sindicalista para isso. E aí passou a vida toda como político, né? Fazendo politicagem, recebendo pelo partido, depois recebendo como presidente, depois recebendo sei lá como que, né? Como amigo do amigo de não sei quem aí e tudo mais, né? O cara viveu sempre disso e fala do Bolsonaro, né? O Bolsonaro só viveu às custas do Estado. Caramba, o próprio Lula viveu às custas do Estado. Isso se chama projeção. Ele fala do outro que ele vê nele próprio, né? Ele é o sistema, ele é o que há de pior. Caramba. Você, Lula, você tá falando de você, né? Que é o cara que viveu da política o tempo todo, né? O tempo inteiro, viveu às custas do Estado. Ele aqui, né? Ele é o sistema das coisas que não prestam no país. Lula, você é o sistema das coisas que não prestam no país. Comunismo, corrupção, passar pano para bandido e coisas do tipo, doutrinação, tudo isso. Você é tudo isso, Lula, você realmente. E o mais curioso, né, puxou a carta da pandemia aqui, é claro, como era de se esperar. O pessoal tem pouca coisa para falar mal do Bolsonaro, é impressionante. Batem diuturnamente no cara e ainda assim não tem nada de relevante para falar. Eu acho que tem mais fundamento as críticas da direita pro Bolsonaro do que as críticas de esquerda, porque é impressionante, os caras só sabem fazer pastel de vento contra o Bolsonaro. E aí ele me vem ainda com essa história, né, de falar aqui que, não, poxa, era tão bom, né, quando fazia disputa com o PSDB. É claro, meu amigo, é o teatro das tesouras, era tudo a mesma coisa. É muito bom quando você disputa contra você mesmo, né? Quando é a esquerda disputando contra a esquerda, aí é moleza. Quero ver disputar contra alguém que pensa diferente e que é de fora da caixinha do sistema, do establishment que governou esse país durante muito tempo. Aí realmente não tem graça, aí realmente o Lula não gosta, né? Então, é claro que isso aqui, o Lula, eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando como ele já fala do Bolsonaro desde sempre, sempre cita o cara, às vezes, ou na maior parte dos casos, não é nominalmente. E ele falou uma vez, né, não, já prometi que não vou falar mais do ex-presidente, do inelegível e tal. Ele continua falando, mas agora falou citando realmente, né, nominalmente falando do Bolsonaro. Por quê? Por que, eu me pergunto, bater numa carta fora do baralho? Pra que chutar cachorro morto? É porque o cara não tá tão fora do baralho assim, né? O cara não tá tão morto desse jeito. O Bolsonaro, o PL do Bolsonaro, tudo que ele representa, o cara é um grande eleitor. Olha o quanto que o partido do Bolsonaro cresceu, mesmo com tudo o que a mídia tem feito contra ele, mesmo ele sendo inelegível, mesmo ele tendo perdido as últimas eleições, o cara conseguiu um resultado formidável para o partido dele. E o Lula distribuindo pé de meia, distribuindo emendas, distribuindo benesses para o Rio Grande do Sul e fazendo obras do PAC e tudo mais, não conseguiu um resultado expressivo, muito pelo contrário. A esquerda diminuiu de tamanho no Brasil nestas eleições, uma coisa impressionante. PT despejando dinheiro na campanha do Guilherme Boulos, com um risco sério, um risco evidente, inclusive, dele perder a candidatura e São Paulo ficar fora da esquerda mais uma vez, ter essa sorte, ter esse benefício, né, de ficar fora da esquerda, né? Então Lula está desesperado e vai tentar bater no Bolsonaro quanto ele puder, em todas as oportunidades. Não que isso vá fazer qualquer diferença, muito pelo contrário, mas é o que restou para o Lula. É o esperneio de um cara que já percebeu que é extremamente fraco do ponto de vista político. E eu vou falar para você, eu acho sim que o resultado das eleições municipais vai ter um peso federal. Ah, mas é só prefeito e vereador. Sim, mas também
Essas eleições serviram para medir a temperatura dos espectros políticos e a esquerda, meu amigo, a temperatura está negativa de fato. E aí o Lula continuou ainda indo às cargas aqui, né? Isso aqui no caso ele falou ontem, essa declaração dele foi hoje, quinta-feira, dia 17, dia que eu estou gravando este vídeo. Esta outra aqui foi ontem, na quarta-feira, e falou o seguinte, né? Tava falando lá em Natal, né? Tá tentando eleger lá a candidata dele, a Natália Bonavides, né? Tá disputando o segundo turno aí, mas tá difícil o negócio para ele. E ele falou aqui, né, que o eleitor brasileiro não pode eleger alguém que seja mentiroso, né? Alguém que passa o dia todo contando mentiras, fazendo fake news, né? E é claro aqui que ele estava falando do Bolsonaro, várias citações a ele aqui, embora não tenha sido literal a citação, mas dava para saber que ele estava falando do Bolsonaro, obviamente, e mais uma vez é uma projeção. O Lula está falando dele próprio, sim, o Lula está nos dando um conselho. Não devemos votar no Lula mais porque não se pode eleger alguém que seja mentiroso. Pelo menos isso aqui o Lula falou a verdade, né? Pelo menos uma vez na vida, é aquela história, relógio quebrado a certas horas, pelo menos 2 vezes por dia, pois é ótimo conselho para nós seguirmos o conselho do Lula, do desesperado Lula, que está cada vez mais enrolado com a questão do seu capital político. E eu falo para você, meu amigo, tende só a piorar. E se você quiser ver uma análise que eu fiz sobre as eleições municipais, vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado, para você continuar acompanhando aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, e até a próxima!